Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Eu estou aqui diretamente do Web Summit com Karine Rossi, onde eu gostaria muito de falar com ela sobre um tema de super pertinência nos dias de hoje. Acompanhei a sua apresentação hoje cedo, inteligência artificial, regulamentação. Queria agradecer pelo seu tempo e pedir para você se apresentar para o pessoal. Obrigada, Felipe. Bom, eu sou Karine Rossi, eu sou sócia fundadora da Impact, que é uma consultoria na área de diversidade e inclusão. Nos últimos 10 anos eu tenho trabalhado com uma atuação muito forte em direitos humanos, tecnologia, diversidade, inclusão. E essa tem sido mais ou menos a minha contribuição aí para as grandes empresas, né? Ampliar a consciência crítica dessas empresas em relação a direitos humanos. Isso é muito importante, né? Principalmente quando a gente fala de um tema que é relativamente novo na nossa sociedade, o uso da inteligência artificial, que teve um boom aí, né? Com a OpenAI, ChatGPT. E poucas tecnologias eu tenho visto que evoluíram tanto como a inteligência artificial tem evoluído ao longo dos anos, dos poucos anos que ela está entre nós. E como que você vê hoje em relação ao uso da inteligência artificial e nós mantermos os nossos direitos como sociedade? Como que você vê esse perigo que pode ser muitas vezes uma inteligência artificial que existe ainda uma discussão sobre a regulamentação, a forma de se regulamentar? Queria que você falasse um pouquinho para a gente. Legal. Eu comentei, né, no painel que eu participei, que eu acho que, de maneira geral, a mídia e as empresas, elas costumam colocar inovação em polos opostos com a regulamentação, como se a regulamentação fosse impedir a inovação. E, na verdade, quando a gente tem uma regulamentação, a gente vai ter tecnologia mais confiável, a gente vai ter uma tecnologia mais sustentável, a gente vai ter uma tecnologia que as pessoas vão utilizar elas de uma maneira mais consciente. Então, na verdade, quando a gente tem inovação alinhada à regulação, à regulamentação, na verdade, a gente vai ter um prolongamento dessa tecnologia com uma maior sustentabilidade. Isso é o que a gente chama de uma regulamentação inteligente, né? E eu acho que esse é o debate que a gente precisa fazer, porque em nenhum momento a gente não quer que essa inovação não aconteça, mas ela precisa acontecer, como disse o Joseph muito bem, conectada aos direitos das pessoas, né? E hoje o que a gente tem é justamente uma corrida desenfreada, né, com as principais potências hoje, China e Estados Unidos, hoje, onde a gente não tem consciência dos nossos dados, como esses dados são processados, de quem são esses dados que estão sendo processados. Isso a gente não está discutindo questões relacionadas à discriminação, né, aos vieses desses algoritmos. A gente não está discutindo sobre automatização do trabalho, e substituição de pessoas em relação a mais, mas isso vai acontecer antes que os nossos direitos atualmente serão completamente transformados, já estão sendo transformados com essa tecnologia. A gente precisa discutir isso por meio de políticas, né? Armas biológicas, né? Tudo isso está nesse contexto maior também de segurança nacional, né? Se a gente vai falando do chat GPT, por exemplo, 5, 6, que seriam as próximas edições, se a gente não tiver uma regulamentação, a gente vai ter certos riscos à saúde pública, segurança nacional. Então, isso precisa estar no debate da sociedade. Isso não pode estar enclausurado em caixas pretas dentro das empresas, né, onde a gente não discuta isso. Então, a gente precisa ter uma regulamentação que caminhe lado a lado com a inovação. E você acha que o nosso país, o Brasil, está hoje, né? Porque eu até ouvi uma parte lá da apresentação do seu painel, que hoje em dia a gente está caminhando muito devagar nessa questão da regulamentação, principalmente por conta da politização que a nossa sociedade tem, né? Então eu queria que você visse, trouxesse um pouquinho para a gente como que o Brasil está, principalmente em relação ao mundo também. Se a gente fizer uma retrospectiva, né, vamos pensar, esse ano exatamente faz 10 anos que foi promulgado o Marco Civil da internet. O Marco Civil da internet, naquela
estado à vanguarda de uma lei de direito digital. E aí, quando a gente olha o Marco Civil da Internet, o artigo 19, naquela época, e ainda hoje ele está em vigor, né, ele fala sobre invulnerabilidade das plataformas. Né? Então, assim, se o usuário hoje comete algum crime, algo antiético, a punição é do usuário e não necessariamente da plataforma. Né? Então, assim, com o avanço de poderias, concentração de poder que as plataformas se desenvolveram, né, ao longo desses anos, esse artigo ele já está de defasado. Então, a gente vai precisar de novas leis para que não pare esse avanço tecnológico que a gente está vivendo. Então, a discussão do ano passado que estava em voga e que foi pausada, né, continuou pausada, sempre não era o PL nas redes sociais, que o PSD nas redes sociais. E esse projeto sim previa uma responsabilização das plataformas, inclusive em redes sociais, o impulsionamento via publicidade, né, discriminação, né, então casos de pedofilia, então tudo que envolve o aspecto de direitos humanos, né, aí de alguma forma estava contemplado. Mas, como você trouxe, né, a gente está ainda vive um país muito polarizado, né? E essa discussão foi muito comentada pelas plataformas, dizendo que era, na verdade, um projeto de lei da censura. Algo que não é verdade, porque quando a gente olha por mundo as leis, né, a lei na Alemanha e outras leis internacionais, o que na verdade eles querem é guardar esses direitos. Claro que no nosso direito penal isso já é previsto, mas é importante a gente ter direitos digitais também sendo pautados e olhados de uma maneira mais criteriosa, refinada com as novas tecnologias que estão em vigor, como é a inteligência artificial. No país que a gente vive, né, a gente, de certa forma, a nossa legislação muitas vezes não acompanha a evolução da nossa sociedade. Vide o nosso Código Penal, né, muito antigo, e a gente tem cada vez mais uma evolução acontecendo ao longo do tempo, aonde faz com que exista talvez uma necessidade de realmente a gente conseguir aplicar o que acontece em termos de inovação no mundo à nossa legislação. Porque a gente vê um crescimento muito grande, por exemplo, em golpes na internet, as próprias questões de discriminação, que muitas vezes, como você trouxe aqui, é por um sistema informatizado, que você não sabe o conteúdo daquela codificação, que de fato ela pode servir para criar-se um preconceito. Se você pega um sistema, por exemplo, que faz análise de dados, aonde que você como que você vai fiscalizar para que essa codificação não comece a trazer uma população, muitas vezes, maiores graus de dificuldades, de conhecimento. Então você simplesmente vai pegar, vai filtrar e vai trazer isso para uma inteligência artificial analisar. Eu acho que isso é um grande desafio nosso. É justamente evitar com que a programação ela crie preconceito. E acho que você tocou num ponto muito importante, que não o nível que a gente está de avanço tecnológico, a gente não pode deixar que essa obrigação aconteça pelas empresas. Né? Vamos pensar, esse ano a gente está no ano eleitoral, onde mais de 60 países terão eleições. Reino Unido, Brasil, Estados Unidos, Índia, diversos outros países estarão nas eleições. E a gente está nesse maior momento de vulnerabilidade, porque por mais que a gente tenha essa proteção, digamos, o direito de ser protegido, nós estamos desprotegidos, né? E o Eduardo Magrani, né, no painel, ele falou que é uma das termos, né, quando a gente fala sobre os efeitos perversos da democracia, o desfalecimento da democracia tem a ver com essas tecnologias como o deepfake. Então, a gente tem, né, o nosso TSE, esse ano ele permitiu o uso da inteligência artificial, mas
sem uso de deepfake. Mas ao mesmo tempo a gente pensa, ok, mas essa tecnologia ela sofistica muito rápido, né? Como a gente avança ao mesmo tempo com essa inovação, né? Então é um grande desafio. O mais importante do meu ponto de vista não é ver que isso é oposição à inovação, oposição à inteligência artificial. A gente vai ter que andar lado a lado. Porque se a gente quer ainda viver nessa sociedade, sendo beneficiado pela tecnologia, a gente vai precisar de uma regulamentação. Então, acho que eu queria trazer esse ponto assim. Não são polos opostos, que são caminhadas juntos e isso vai gerar mais impacto. E uma coisa muito legal que eu acho que a gente pode até fechar foi o que trouxeram também lá no seu painel, porque a inteligência artificial ela tem diversas utilizações. Então, quando a gente traz de uma forma genérica inteligência artificial e a gente tenta ou crucificar ela ou idolatrar ela, a gente acaba tirando uma série de benefícios que ela pode trazer. Nem toda inteligência artificial vai trabalhar, por exemplo, com tratamento de dados sensíveis. Vai trabalhar analisando, por exemplo, a biometria da pessoa. Então, existem inteligências artificiais para análises médicas, diversas que podem trazer, de fato, um benefício. Sim, e eu acho que a gente está fazendo isso no nosso próprio trabalho, facilitação, quando a gente quer, por exemplo, desenvolver algum tipo de processo criativo e a gente nosso trabalho é facilitado por meio do ChatGPT, por exemplo. Assim, são inúmeros benefícios que a gente já está recebendo em relação a isso. Mas eu acho que a gente precisa educar criticamente as pessoas, porque não é só sobre isso, não é só sobre facilitar o nosso trabalho, é o impacto que isso pode gerar na vida das pessoas, e nas nossas que inclusive estão beneficiando da tecnologia. Eu acho que educar criticamente o que isso pode gerar de fato. Vou dar um exemplo muito simples assim. Eu acho que, por exemplo, programação. Daqui a 3 anos, a gente não vai precisar mais de programadores. A gente vai precisar de muitas profissões. O nível de avanço da tecnologia vai estar tremendo. As profissões vão ser tão diferentes. Então, a gente tem que seguir debate comigo sobre isso. Como que a gente vai fazer essa transição? A gente vai ter uma sociedade de pessoas depressivas, pessoas sem trabalho? Eu acho que essa é a discussão mais que precisa ser feita. Não aquilo que sai na capa dos jornais, falando, usei aqui o ChatGPT para fazer minha dissertação. A gente tem um vídeo, facilita, mas não é sobre isso. É sobre algo muito maior. O ChatGPT, eu lembro que quando fizeram o lançamento, falaram que era um robozinho, que era seu amiguinho virtual. Então limitaram aonde ele pode chegar e o que ele fazia, até mesmo na época, a simplesmente alguém que pode sim ser interessante, você ter ali um robô para estudo de outras línguas, pode ser interessante, mas muitas vezes a gente não consegue até onde essa tecnologia pode evoluir, E eu acho que essa preocupação que você traz através do seu trabalho é muito importante. E se você puder comentar um pouquinho, sobre como que as pessoas podem te localizar, podem acompanhar o teu trabalho, acho que seria muito legal para poder continuar esse debate, quem conseguir, quem gostar desse tipo de conteúdo vai poder te acompanhar pelas redes. Legal. A gente tem feito esse trabalho do espírito de educação, quando a gente fala de educação crítica e interesse humanos. Então, lideranças que estão à frente, milhares de pessoas, centenas de pessoas, precisam se educar criticamente sobre esse impacto que a gente está falando da liderança inicial. E no painel eu mencionei uma coisa que é muito importante. Como a gente está vivendo essa sociedade cada vez mais automatizada, a gente está completamente desconectado das nossas emoções. E a gente vai precisar passar por alfabetização emocional do processo. A gente está falando sobre eleições, Então, quando a gente recebe essas mensagens, muitas vezes automáticas, onde não tem uma base
né, de checagem, por exemplo, de informações. A gente simplesmente consome e consome pelo impulso, pelo medo, pela raiva ou pelo prazer. E a gente precisa discutir criticamente sobre isso. Ah, mas se eu estou com raiva, quando eu percebo essa mensagem, porque eu estou me sentindo bem. Então, isso faz parte do nosso trabalho. Educar emocionalmente e educar as pessoas de direitos humanos, liderança, colaboradores em relação a esse novo momento que a gente está vivendo. A gente tem no site, somos Rio, a gente também está no LinkedIn, nas redes sociais. E vai ser um prazer poder continuar compartilhando e contribuindo com essa discussão nesses outros espaços, não só no Web Summit, mas também em outros eventos, porque essa discussão que vai poder é a discussão do momento. Muito obrigado. Queria agradecer novamente pelo seu tempo, tá? Por ter compartilhado um pouco do seu conhecimento com a gente. E agradecer você, né? As redes sociais aqui, a Karine vai estar aqui na descrição do vídeo, você pode acompanhar, seguir o site. E é uma satisfação ter vocês aqui compartilhando o nosso conteúdo nesse Web Summit. Obrigada pela oportunidade e obrigada a todo mundo que está aqui nos ouvindo. É um prazer conversar com vocês sobre esse tema. Igualmente. Muito obrigado, Karine.